paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Sou o pastor Oséias e este é o canal Graça e Conhecimento de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa revista Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2025, cujo título é Quem é o Espírito Santo? O texto áureo da nossa lição está registrado na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, e a versão que nós vamos ler é a Nova Almeida Atualizada. E nos diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a verdade prática nos diz: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, versículos 16 e 17 e 26, e também no capítulo de número 16, versículos de número 7 a 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Como nós já vimos, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos à introdução da nossa lição? Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Nesta aula, estudaremos basicamente a doutrina do Espírito Santo, denominada pneumatologia. Esta doutrina da teologia sistemática se ocupa do estudo da pessoa do Espírito Santo quanto à sua deidade, seus atributos, obras e operações. Quando estudamos os atos e operações do Espírito Santo no Novo Testamento e na Igreja, como Paracleto divino prometido pelo Pai, bem como prometido e enviado pelo Filho, essa parte da doutrina da pneumatologia é comumente denominada paracletologia. A pneumatologia ganhou destaque após a formulação da cristologia em Niceia, em 325 d.C., culminando no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. Esse desenvolvimento tardio não diminui a importância da doutrina do Espírito Santo. As Escrituras revelam consistentemente sua identidade com Deus desde a criação em Gênesis 1 e 2, até a consumação da redenção em Apocalipse 22 e 17. A correta compreensão da pneumatologia capacita os cristãos a experimentarem plenamente o poder e a direção do Espírito em suas vidas e no ministério da Igreja.
Quando nós estamos falando tanto de doutrinas, teologia sistemática, alguém pode até falar assim: ah, pastor Oséias, isso é muito difícil, é muito profundo. Com certeza nós podemos simplificar, mas se faz necessário estudar tudo o que nós pudermos estudar sobre Deus, nas suas três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Sempre é muito importante que nós estudemos tudo o que nós pudermos. Para quê? Porque nós precisamos conhecer. O meu homônimo, o profeta Oséias, no capítulo de número 6 do seu livro e versículo de número 3, nos orienta sucintamente assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando temos oportunidade de estudar tudo sobre Deus, tudo sobre Jesus, tudo sobre o Espírito Santo, é importante que estudemos. Por quê? Porque conhecimento, irmãos, é algo que não ocupa espaço. Como que nós podemos acrescentar o conhecimento que nós temos de Deus? A primeira forma é estudando a palavra de Deus, porque a primeira forma como Deus se deu a conhecer foi através da sua palavra. A segunda forma foi através do seu Filho, que a nós é revelado também através da sua palavra, mas já com muitas testemunhas. A revelação sobre a pessoa do Espírito Santo iniciou-se em Atos no capítulo 2 e progredindo ao longo da história da igreja. Depois de termos um bom quadro de Jesus, ainda faltava entendermos melhor quem é o Espírito Santo. Mas as Escrituras nos mostram que ele sempre esteve presente conosco, desde a criação do mundo até o momento em que Jesus voltará para nos buscar, como nós já citamos anteriormente. O propósito da igreja é pregar o Evangelho. E é impossível pregar o Evangelho sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, antes de ascender ao céu, estava conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras, ele disse para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E depois que eles fossem revestidos de poder, eles seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gregório de Nazianzo, que viveu entre 329 e 389 da era cristã, e também conhecido como um dos pais capadócios, afirma na quinta oração teológica 36: o Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. Já o Novo Testamento manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá claramente a conhecer, porque teria sido inseguro proclamar abertamente o Filho antes de ser conhecida a divindade plena do Pai. E antes de ser conhecida a divindade plena do Filho, importa-se, por assim dizer, a do Espírito Santo. Era muito melhor que, por adições parciais e, como diz Davi, por ascensões de glória em glória, brilhasse progressivamente o esplendor da Santíssima Trindade. Vede como a luz foi chegando aos poucos e a ordem pela qual Deus se fez revelar a nós. Por causa dessa forma progressiva como a Trindade foi manifesta, ou seja, primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo, normalmente nós intitulamos o Espírito Santo de terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas se tomarmos como base a fórmula doutrinária do batismo nas águas, a invocação da bênção tríplice ou da bênção apostólica sobre a igreja em 2 Coríntios 13:13 e a apresentação dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, 4 a 6, veremos que em cada texto as três pessoas da Trindade são apresentadas em ordens diferentes. Ô pastor Oséias, por que então nós nos referimos ao Espírito Santo de Deus como sendo a terceira pessoa da Trindade? Exatamente por conta da forma como foi revelado. O título do primeiro tópico é O Consolador. Primeiro subtópico, o outro Consolador. João 14:16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é, no grego, alós,
e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vine afirma: o termo alós expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo, e o termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, alós, outro como ele, não heteros. A promessa de Jesus enviar outro consolador garante a continuidade do cuidado e poder divino para a igreja. Este outro, alós, é da mesma natureza e substância de Jesus, não de uma substância diferente, que aí seria referido como heteros. É importante diferenciar o alós do heteros, para entendermos a divindade do Espírito Santo e para enfrentarmos as interpretações errôneas, como a das testemunhas de Jeová, que veremos um pouco mais à frente. O Espírito Santo é, portanto, uma pessoa divina que preenche a lacuna deixada pela ascensão de Cristo. H. Robertson comenta: outro da mesma classe, alon, e não heteron. Ô pastor Oséias, mas Deus não é onipresente? Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo? Jesus não é onipresente? Não está em todo lugar ao mesmo tempo? Porque Jesus enviou outro Consolador para estar conosco durante o período que ele retornou para o céu. Da mesma forma que Jesus veio para encarnar, para morrer em nosso lugar, para viver uma experiência humana completa, para demonstrar e ser Deus entre os homens, agora o Pai enviou, a pedido de Jesus, o Espírito Santo, que assim como o Pai e assim como o Filho é Deus e veio para manifestar o seu poder no momento atual da igreja. Cada um deles tem a sua função até na nossa oração. Na oração nós temos, primeiro, oramos para o Pai, pedimos para Ele. Segundo, é em nome de Jesus, porque nós não somos dignos, em hipótese alguma, de chegarmos diante do trono da graça de Deus. E terceiro, quando nós não sabemos como orar, é o Espírito que intercede por nós e nos ajuda a orar da melhor forma possível. Segundo subtópico, o Paracleto ou o Paráclito. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paráclitos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kalel, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele, conforme João capítulo 15, versículo 26. Terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo Paráclito aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos. 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, no capítulo de número 14 e versículos 16 e 26, no capítulo de número 15 e versículo de número 26 e capítulo de número 16 e versículo de número 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículo 1. O termo Paráclito, do grego parakletos, denota um defensor, advogado, intercessor e auxiliador. O Espírito Santo é um defensor que nos defende, um amigo que nos ajuda, é um conselheiro que nos aconselha, um orientador que nos orienta a como nos dirigirmos ao Pai. Ele está sempre ao nosso lado,
pronto para nos auxiliar quando precisamos. Nós temos que viver todos os dias com o Espírito Santo como nosso conselheiro, como nosso orientador, como nosso professor, como alguém que está ao nosso lado nos orientando o que nós podemos ou o que nós devemos fazer e o que nós não podemos ou o que nós não devemos fazer. O segundo tópico tem como título Sua Deidade, Atributos e Obras. Primeiro subtópico, leiamos. Sua Deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele em Juízes 15:14. No entanto, na sequência lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele, conforme Juízes 16:20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel, em 2 Samuel 23:2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Comparando o Êxodo capítulo 17 e versículo 7 com Hebreus capítulo 3 e versículos 7-9, teremos: porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. O Antigo Testamento ensina que os filhos de Israel tentaram a Deus. Entretanto, o Novo Testamento afirma que ele é identificado como Espírito Santo. Nisto nós vemos que tanto em Êxodo 17:7 quanto em Hebreus 3:7-9, o Deus ou o Senhor que é apresentado em Êxodo é o mesmo Espírito do Senhor que é apresentado em Hebreus. E tem mais. Em 2 Samuel, capítulo de número 23, versículos 2 e 3, nós lemos: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus. Essa passagem é um tipo de paralelismo sinônimo, um recurso da poesia hebraica em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras para ampliar o seu significado. Então, o Espírito do Senhor e o Deus de Israel são expressões sinônimas. Isto mostra que o Espírito Santo é o Deus de Israel. Vimos nesses textos que a divindade do Espírito Santo é demonstrada através da alternância de nomes divinos. Deus e Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Teremos ainda outras passagens paralelas atribuindo a ele ações e qualidades exclusivas de Deus. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18, a interpretação que o apóstolo Paulo dá a Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35, também mostra o contraste entre a antiga aliança ratificada no deserto e a nova estabelecida por Cristo. Assim, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus e o Pai. É importante nós destacarmos, além de tudo isso, que todo pecado e blasfêmia que os homens cometem tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo de número 12, versículos de número 31 e 32. A blasfêmia contra o Espírito do Senhor é imperdoável não porque Deus não queira ou não possa perdoar, é porque o pecador
através desse pecado, afasta para longe de si a única pessoa, o Espírito Santo, que poderia convencê-lo do tal pecado. Pois sendo ele o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como nós já citamos em João 16, ao ser recusado, rejeitado e blasfemado, ele tem a porta fechada para a sua ação, salientando que Deus em suas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não age por coação, não age por possessão e não age por força nem violência. É necessário que nós demos a permissão para ele agir. Eu falo isso com base em Apocalipse 3:20. Então, o Espírito Santo, quando alguém fecha a porta para ele agir, ele já não convence mais do pecado. Porque se blasfemar contra o Espírito Santo, ele se retira de tal forma que não consegue nem mais ter consciência de que aquilo que fez é pecado. Ou seja, o que passa a acontecer a partir daí é a pessoa viver uma vida desregrada como se não tivesse que prestar contas de nada e nem a ninguém. E com isso, o destino é a perdição eterna. Isso porque a obra salvífica do Pai e do Filho já está completa. O Pai enviou o Filho, como Jesus mesmo disse lá no textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho ensinou-nos o seu evangelho e depois ele morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. E o Espírito? A parte do Espírito na obra salvífica ainda continuará até que nós, os salvos, cheguemos ao céu. Vamos ler o segundo subtópico? Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, conforme Romanos capítulo 15, versículo 19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres, conforme Mateus 12 e 28, Atos 2 e 4 e 1 Coríntios 12, 9 a 11. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente, conforme Salmo 139, 7 a 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro, conforme Lucas 2 e 26. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno em Hebreus 9 e 14. Todos os atributos incomunicáveis de Deus nós vamos encontrar nas três pessoas da Trindade. Mas o que são atributos? Atributos são particularidades, qualidades e características. O que são atributos incomunicáveis? São particularidades, qualidades e características exclusivas de Deus, que revelam sua grandeza, majestade e perfeição. Quando nós falamos de atributos, nós também temos alguns atributos. Só que esses atributos dos quais nós estamos falando, que são os atributos incomunicáveis de Deus, são atributos exclusivíssimos de Deus. Ué, se são exclusivíssimos de Deus, por que o Filho e o Espírito Santo também têm? Porque cada um deles também é Deus. Eu vou citar alguns atributos de Deus que nós seres humanos não temos e não existe a mínima possibilidade de nós termos. Onipotência. O que é onipotência? Onipotência quer dizer que Deus tem poder absoluto e nada é difícil demais para ele. E nós vamos encontrar várias referências falando sobre isso. Onisciência. Deus tem o conhecimento ilimitado e nada pode ser escondido aos seus olhos. O Espírito Santo também tem onisciência. É interessante, quando nós falamos da onisciência de Deus, que nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo de número 4 e versículo de número 13, não há coisa alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. A onisciência de Deus, Pai, de Deus Filho e de Deus o Espírito Santo não tem limitação de tempo, ou seja, todas as coisas em todo o tempo estão nuas e patentes aos seus olhos. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares e ninguém pode fugir da sua presença. A onipresença de Deus não o limita às nossas limitações. Ele não tem limitação de tempo, não tem limitação de espaço. O Espírito também não tem limitação de tempo e não tem limitação de espaço. Eternidade.
Também o Espírito Santo é eterno e imutável. Transcendência, é maior do que tudo quanto ele mesmo criou. Soberania, é soberano e governa sobre tudo e todos. Autoexistência, o Espírito Santo é autoexistente, não precisou de ninguém para que viesse à existência. Autossuficiente, não depende de nenhum ser criado ou incriado. Vamos ao terceiro subtópico: suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, conforme Lucas 1,35, dá a vida eterna, conforme Gálatas 6,8, guia o seu povo e é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes e é o autor do novo nascimento, da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. A ação do Espírito Santo na vida do homem é marcante e podemos destacar que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 7 a 11, nós já falamos sobre isso. Também é ele quem opera o novo nascimento do homem, conforme João 3, 3 a 8. Ele habita em nós, já citamos isso na leitura. Ele testifica que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8, 15 e 16. Ele lava, santifica e justifica, conforme 1 Coríntios 6 e 11. Ele nos faz produzir as virtudes do fruto do Espírito e nos faz produzir um fruto que permanece, conforme João 15, 16 e Gálatas 5 e 22. Ele também batiza. E quando falamos sobre o batismo no Espírito Santo, ou com Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, de todos os ensinadores da Assembleia de Deus, um dos mais sábios que nós tivemos a oportunidade de ouvir foi o pastor Antônio Gilberto. E o pastor Antônio Gilberto, ele fala do batismo que é efetuado pelo Espírito Santo, conforme Gálatas 3 e 27. O batizando é o novo convertido e o elemento em que o recém-convertido é imerso é a igreja como corpo místico de Cristo. O Espírito Santo realiza esse batismo espiritual no momento da nossa conversão, inserindo o crente na igreja. Logo, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo para pertencerem ao corpo de Cristo, a igreja. Mas nem todos são batizados com ou no Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, basta ser inserido na igreja pelo Espírito Santo, a produzir as virtudes do fruto do Espírito, que é o antônimo das obras da carne, que nós fazíamos quando não pertencíamos ao corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de falar línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo. Vimos isso lá em Atos no capítulo 2. Ele também nos ajuda a orar, conforme Romanos 8 e 26. Ele também é o nosso selo e penhor da unção de Deus na nossa vida, conforme 2 Coríntios 1, 21 e 22, e também é o penhor da nossa herança, conforme Efésios 1 e 14. Ele é quem nos capacita com seus dons. Existem pelo menos 3 classes de dons, e são desses dons que nós vamos falar um pouquinho no momento. Os dons de manifestação do Espírito, que se dividem em 3 tipos. Primeiro, dons que manifestam o saber de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernir espíritos. Segundo, dons que manifestam o poder de Deus, conforme 1 Coríntios 12, 9 e 10. O dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Terceiro, dons que manifestam a mensagem de Deus, conforme 1 Coríntios 12 e 10. Primeiro, a profecia. Segundo, a variedade de línguas. E terceiro, a interpretação das línguas. Esses dons são do Espírito Santo e ele dá para a igreja, ou ele dota
a igreja para melhor desempenho do ministério. Segundo tipo de dom, os dons de ministério prático. São da mesma natureza espiritual e sobrenatural dos demais dons de graça, conforme 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 28. Primeiro, ministério. Segundo, ensinar. Terceiro, exortar. Quarto, repartir. Quinto, presidir. Sexto, exercitar misericórdia. Sétimo, socorros. Oitavo, governos. Esses dons são dons de ministério prático. Tudo que vai ser feito na obra do Senhor. É Ele quem nos capacita para fazer qualquer coisa que tenhamos que fazer em sua obra. Terceiro tipo de dons. Dons na área do ministério. Conforme Efésios 4 e 11. Quais são esses dons? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Esses são os dons de ministério que o Senhor reparte para a sua igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Se nós não tivermos o Espírito Santo, quem somos nós? Nós não somos nada, nós não fazemos nada e não podemos nada. Vamos ao terceiro tópico. O terceiro tópico tem como título Heresias Antigas e Novas. Primeiro subtópico, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. B. Tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. C. Pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi vem de pneuma, que é espírito, e macomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. As heresias antigas que nós acabamos de ler no texto, tanto o arianismo como o tropicianismo, como o pneumatomaquismo, negavam a divindade do Espírito Santo. Consideravam-no uma criatura inferior a Jesus. Mas com base nas revelações das Escrituras, Atanásio e os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, defenderam a ortodoxia, afirmando que o Espírito Santo é Deus coigual e coeterno com o Pai e com o Filho. Segundo subtópico, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TMN, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus em Gênesis 1 e 2 e usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo" em Atos 2 e 4. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na TMN por força ativa de Deus. É interessante nós destacarmos que mesmo que as heresias do passado tenham sido refutadas com base nas Escrituras, por que as Testemunhas de Jeová alteraram a tradução do Novo Mundo deles? Se nós estudarmos a história, nós vamos ver que a seita das Testemunhas de Jeová foi fundada em 1872 por Charles Stacey Russell. Ele foi um menino criado na igreja presbiteriana, depois ele foi membro da igreja congregacional, mas perturbado pela doutrina das penas eternas, tornou-se simpatizante da doutrina adventista.
a qual abraçou posteriormente, mas lá também teve divergências quanto à maneira e objetivo da vinda de Cristo. As Testemunhas de Jeová têm como foco principal distribuir literaturas editadas pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, com base na sua tradução do Novo Mundo, que contém inúmeras alterações em relação aos originais hebraicos e grego, que foram adequadas de acordo com as ideias do seu fundador e dos seus sucessores. É interessante nós destacarmos que, assim como acontece na maioria das seitas, eles colocam os escritos do seu fundador, principalmente a série Estudo das Escrituras, com autoridade igual à da Bíblia. Eles também ensinam muitas outras doutrinas que não têm base nos originais bíblicos. Eles falam da mortalidade da alma, eles falam que não existe inferno, eles limitam o número dos salvos que vão entrar no céu a 144 mil, negam a doutrina da Trindade e, seguindo a linha arianista, negam a divindade de Cristo e negam também a divindade e a personalidade do Espírito Santo, grafando o seu nome com letras minúsculas e substituindo Espírito de Deus por força ativa de Deus em suas traduções. Terceiro subtópico: o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol, segundo Eclesiastes 1:9. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, 61:6. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paráclito. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor ou ilustre, com paráclitos. Assim, concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, conforme João 14:26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre, conforme João 14:16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, em João 14:17. E que quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim, conforme João 15:26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. É interessante, irmãos, como pessoas pegam o texto da palavra de Deus e distorce simplesmente para que diga o que elas querem que seja dito. É por isso que no Islã a noção sobre o Espírito Santo é confusa. Conclusão: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Defendamos a deidade e a personalidade do Espírito Santo. Vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre ele. Vamos permitir que a sua presença nos transforme. Vamos permitir que ele nos capacite para cumprirmos a grande comissão que o Senhor Jesus nos deu e busquemos os dons espirituais com sabedoria para que nós possamos ser servos úteis, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui com mais uma aula. E se essa aula foi útil para ti, siga o nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com pessoas para as quais você acredite que seja útil também o conteúdo desse vídeo. E esteja conosco todas as semanas, porque com certeza todas as semanas
Deus terá uma palavra para você aqui neste canal. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.